Estamos de volta com o Band Cidade. Após ter reassumido o governo do estado, o governador Carlos Moisés reuniu o secretariado para planejar a sequência do ano em Santa Catarina. Os titulares das pastas mais importantes que estavam com Moisés na época em que foi afastado retornaram para os cargos. O governador chamou de volta todos os secretários exonerados pela então governadora interina Daniela Rainer. Retornaram ao governo Paulo Eli da Fazenda, Tiago Vieira na Infraestrutura, Jorge Tasca na Administração, Heron Giordani na Casa Civil, André Mota Ribeiro na Saúde, Luciano Buligon no Desenvolvimento Econômico, Lucas Esmeraldino na Articulação Nacional, Alisson de Bom de Souza na Procuradoria-Geral do Estado, Davi Burarello na Defesa Civil, Leandro Mané Ferralha na Santur e Márcio Ferreira na Chefia de Gabinete. A reunião discutiu temas como uma atualização em cada secretaria para resgatar projetos importantes, ações de enfrentamento à pandemia, reforço na fiscalização, vacinação contra a Covid-19 e auxílio emergencial. Nós trouxemos aqui as principais pastas para que a gente possa entender o que aconteceu nesse período de mais de 30 dias. Os secretários estão se inteirando dos movimentos, entendendo o que precisa ser feito para a gente resgatar, inclusive, projetos que nós havíamos lançado um pouquinho antes do nosso afastamento, que já estavam prontos para serem executados, e algumas coisas a gente percebeu que acabou não saindo, foram suspensas as ações. Então, a importância de reunir todo o grupo aqui, para que a gente, a partir das informações, possa voltar a acelerar o ritmo dos acontecimentos, das obras, das transferências de recursos. Entre as prioridades está o resgate de propostas lançadas antes do afastamento, como o auxílio emergencial a empresários. O governador também afirmou que vai trabalhar pela derrubada do veto da então governadora interina Daniela Rainer ao projeto que autorizava o governo do estado a aplicar recursos estaduais na duplicação de rodovias federais e que vai rever a medida provisória que criou o Auxílio Catarina, também editada por Daniela Rainer. Até quarta-feira nós devemos deliberar essa questão, que é avaliar exatamente se é inócua ou não a MP, porque houve uma exclusão muito grande de pessoas pela faixa em que não recebem, aqueles que recebem qualquer auxílio federal ficam excluídos dessa MP. Então, a gente vai avaliar de fato a eficácia dela e, se precisar melhorar, adequar, a gente vai até quarta-feira ter uma solução para isso a partir das reuniões, envolver também outros bancos para ter mais capilaridade. Hora de análise aqui no Band Cidade com Roberto Azevedo aqui no estúdio. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. A gente viu ali dois pontos que Moisés vai tentar até desconstruir o que Daniela Rainer fez. Isso também vai ser um dos assuntos da ida de Moisés amanhã até a Assembleia, junto com o secretário da Casa Civil, Heron Giordani? Perfeitamente. Os dois vão tentar. O foco principal vai ser a questão da derrubada do veto em cima dos recursos para as obras federais. Estranhamente, foi tomada essa decisão porque, segundo o governo anterior, se é que dá para chamar assim, quer dizer, o governo de Daniela Rainer, havia um descompasso entre o que era previsto no plano plurianual e o valor que o governo ia repassar para estas obras importantíssimas. Obras importantíssimas de infraestrutura. O governo vai tomar essa atitude no momento em que o governo federal fez um corte de 50% nas verbas de Santa Catarina. E só para a BR-101, 470, naquela obra lá entre Navegantes e Indaial, ficaram 54 milhões tão somente. Não tem dinheiro para nada, não serve para nada. O governo do estado vai aportar até mais recursos. Mas não é só isso. Também é uma questão de ocupação de espaço. Tem muita gente que, depois do episódio de sexta-feira, do Tribunal Especial de Julgamento, anda dizendo que Moisés perdeu, porque voltou ao cargo, mas voltou enfraquecido com o voto robusto dos 5 desembargadores, que não mudaram uma vírgula do que eles haviam votado na questão da admissibilidade. Quer dizer, e copiaram, Ctrl-C, Ctrl-V, o que foi apurado pela CPI dos respiradores. Ora, gente, isso é voto político, embora sob o aspecto jurídico. Vamos ver que Santa Catarina vai ter chance de recuperar esse tempo perdido aí de 2 meses e meio. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Justiça Federal restabeleceu o mandato do ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, do PSD. O deputado estadual estava afastado das funções por envolvimento na Operação Alcatraz da Polícia Federal.
A decisão foi da juíza federal Janaína Cassol Machado, da primeira vara da Justiça Federal de Florianópolis. A magistrada acatou o pedido feito pela Assembleia e revogou a medida cautelar que suspendia o mandato eletivo de Júlio Garcia. No entanto, as demais medidas cautelares contra o parlamentar foram mantidas. Entre elas estão o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de contato com outras pessoas investigadas e o recolhimento noturno em casa entre 11 horas da noite e 6 da manhã. Florianópolis tem a cesta básica mais cara do país. Os dados são do DIEESE e são referentes ao mês de abril. Em abril, o valor da cesta básica na capital catarinense foi de R$ 634,53, acima dos valores de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. De acordo com o DIEESE, a cesta básica em Florianópolis teve alta de 0,28% em abril, na comparação com março. No acumulado do ano, a alta é de 3,08%. E nos últimos 12 meses, alta de 21,14%. O DIEESE calculou também que o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas é de R$ 5.330,69, 4,85 vezes maior do que o salário mínimo atual de R$ 1.100. Hora de falar da pandemia. Santa Catarina já aplicou 1.892.236 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 1.236.406 foram da primeira dose e 655.830 da segunda. É um total aí de 33.269 doses a mais em relação à sexta-feira. O estado recebeu neste fim de semana 55.800 doses da Coronavac. As doses já foram encaminhadas às regionais de saúde. E com essa remessa, o estado somou um total aí de 2,5 milhões, pouquinho mais do que isso, de doses recebidas. Ainda hoje, deve chegar a qualquer momento a Florianópolis, deve chegar então aí mais uma nova remessa de 39 mil doses da Pfizer. E essa vacina da Pfizer vai ser usada para dar continuidade à aplicação de doses do grupo prioritário de pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, para as gestantes e também para as puérperas. Agora, as informações da pandemia. 39 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas do coronavírus. Com essas mortes, aqui no telão do Band Cidade, chegou a 14.095 o total de catarinenses que perderam a vida para a Covid-19 desde o começo da pandemia. 1.725 novos casos foram confirmados. Portanto, agora é de 911.947 o total de casos aqui em Santa Catarina, com 879.360 pacientes recuperados da contaminação. E tem ainda 18.492 casos em acompanhamento. 93,7% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, 79 leitos vagos atualmente. 32 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI. E desse total aí, 27 delas estão na região norte do estado. Olha, o mapa de classificação de risco para a Covid-19 não sofreu alterações em relação à situação da semana passada. De volta aqui para o telão para conferir o mapa, apenas a Grande Florianópolis está na situação grave para a doença, cor laranja no mapa. Todas as demais regiões, como a gente pode ver no mapa, seguem no risco gravíssimo, na pior classificação de risco para o coronavírus. Por falar aqui na Grande Florianópolis, que está nessa condição de situação grave, cor laranja, todos os quesitos que compõem a classificação de risco estão na cor laranja na região metropolitana da capital. Transmissibilidade, ocupação de leitos, número de mortes e monitoramento dos casos. Vamos falar agora da previsão do tempo. Uma frente fria em deslocamento pelo estado deixa o tempo instável nesta terça-feira em todas as regiões. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A terça-feira vai ter céu encoberto e chuva em todo o estado. A cobertura de nuvens e a chuva fazem com que as temperaturas subam pouco em Santa Catarina. Em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Blumenau, variação entre 12 e 20. Em Lages, 10 graus de mínima e 18 de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 13 e 18 graus. No próximo bloco, as notícias do esporte. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton faturou o Grande Prêmio da Espanha, quarta etapa do Mundial, que tem transmissão exclusiva da Band. E veja também, momento de emoção em Saudades, cidade chocada pela chacina que matou 5 pessoas. O bebê ferido pelo assassino tem alta no hospital e passou o Dia das Mães em casa com a família. Detalhes daqui a pouco, eu volto já já. Band Cidade.
Oferecimento